Gasolina vai ficar mais cara e, ao que tudo indica, isso vai acontecer a partir de agora, a partir de já. E a culpa é de quem? A culpa é do Lula? É do Lula, sim. Dos governos anteriores do Lula e da Dilma. Culpa do PT. Ah, mas então este governo agora, com o Haddad, não tem culpa? Em partes, não. Ah, então o Haddad tá certo, o Haddad é bom. Também não. Nossa, mas que confusão. O que está acontecendo? O vídeo de hoje é um vídeo explicativo para você entender direitinho o que está acontecendo e você vai ver que você não precisa ser nenhum economista para decifrar esse monte de coisa que está acontecendo, e essa é uma oportunidade, tá? Para que você, que é interessado em política, argumente, saiba argumentar com o seu amigo lulista, com o seu amigo petista e com o seu amigo bolsonarista, que ambos muito provavelmente vão se apegar a jargões e a narrativas e vão falar besteira sobre o acontecimento de agora, tá bom? Eu quero começar te dizendo que nem sempre que a gasolina custa menos, a gasolina está mais barata. Nossa, aqui nem sempre que a gasolina está custando menos, ela está necessariamente mais barata. Você vai entender isso. E no vídeo de hoje nós vamos também mostrar como o jornalismo profissional muitas vezes faz umas cagadas assim, cara, mas assim, cagadas nível básico, assim, nível faixa branca. Nós vamos assistir nesse vídeo aqui, nós vamos reagir a um vídeo desse, tá bom? Antes de mais nada, eu quero passar um agradecimento a você, o Rodrigo Paulossi, da Bad Vibe Memes, que se juntou com o Léo Lins, né, que eu apresentei os dois, e eles fizeram aquele projeto do Gado Combate, né, até tem umas cartas aqui, mas nem vou mostrar. Eles atingiram já 200% da meta, meu irmão. Então, eu quero agradecer em nome deles dois, a vocês que deram essa força. O projeto vai sair do papel, tá? E, inclusive, isso possibilita que outras ideias também saiam, e as outras ideias são ainda melhores, e uma delas é minha, tá? Uma delas é minha. Ah, e se você quiser o Gado Combate, você tem, e é verdade, você tem as últimas 72 horas, e é verdade, a partir desse vídeo, você tem só mais 72 horas para você adquirir o seu. É gadocombate.com. Aí se eu quiser o Galo Combate, o super trunfo lá de galo de briga, aí é o galocombate.com.br, beleza? É a última vez que eu falo disso nesses vídeos aqui, que agora se encerrou. Vamos lá. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo intitulado Por que a gasolina tá cara? Que é este vídeo aqui, eu vou deixar no izinho para você assistir e você entender exatamente como é formulado o preço da gasolina, tá? Mas basicamente é o seguinte, o preço da gasolina, eu não vou entrar em detalhes aqui, assista esse vídeo para você entender, mas basicamente o preço da gasolina é o custo de produção, então é o custo de você desenterrar o petróleo, refinar o petróleo, transportar o petróleo até o posto perto da tua casa e ele entrar no teu carro. Então é produção e distribuição aqui e do outro lado impostos. Nos impostos, você tem os impostos federais, ou seja, impostos que vão lá para a União, vai lá para o Brasil, vai lá pro cofre, né, administrado antes pelo Mito e agora pelo Lula, que são o CID, o PIS/PASEP e o COFINS. Isso aqui significa 15%, isso aqui equivale a 15% do preço da gasolina. E 30%, tá, é de imposto estadual, que é o ICMS. O que aconteceu? O que o Mito fez? Ano eleitoral, né? Prefiro ganhar a eleição, tá ok? O que ele fez? Ele pegou e zerou os impostos federais. Ele falou, agora não tem mais imposto federal no combustível. Meu Deus, é um mito. E ele chegou para os estados e falou, estados, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Rio Grande do Sul, ou Paraíba, ou Amapá, sabe o seu ICMS aqui, ó, reduz ele. Ah, mas depois eu dou um jeito, eu te dou uma grana aí, eu abato as dívidas que o estado tem com a União, eu dou um jeito, mas reduza o ICMS. O que aconteceu? A gasolina foi lá para baixo e todo mundo fez motociata, e todo mundo agradeceu ao Mito. E isso foi uma coisa ruim. Ah, como assim? Redução de impostos agora é uma coisa ruim? Neste caso, sim, tá? Eu já vou te explicar. O que aconteceu logo em seguida? Ele perdeu a eleição, mesmo fazendo isso, ele perdeu a eleição. E aí o Lula, logo que assumiu, falou, eu não posso assumir e aumentar a gasolina, né? Acabar com a desoneração, que senão todo mundo vai me xingar. Então eu vou fazer uma medida provisória aqui, ó, até 28 de fevereiro de 2023, que vai manter assim. Depois a gente vê o que faz. E aí passaram aí os seus
primeiro 60 dias, ninguém xingou muito ele, agora chegou a hora de ver essa conta aí, tá? E por que a redução desses impostos, por incrível que pareça, não é uma coisa boa? E aí eu vou te mostrar uma coisa, amigão. Presta atenção, tá? Atrás dessa folha aqui tem uma fórmula, que é a fórmula que você usa na sua casa, tá? Para administrar a sua casa. É a fórmula que qualquer empresa saudável usa. É a fórmula que um país também, deve utilizar. É uma fórmula muito complexa, é uma fórmula difícil, tá? Eu quero que você se prepare para você entender isso daqui. Você tá pronto? Então vai lá. 3, 2, 1 e voilá! A fórmula é o seguinte. Você tem a arrecadação de um país, ou seja, o que o Brasil consegue através de impostos, por exemplo, e você tem os gastos de um país, que é tudo aquilo que a gente gasta. Quando a arrecadação está maior do que os gastos, você tem um negócio chamado superávit. Quando a arrecadação está abaixo dos gastos, você tem um negócio chamado déficit. Como que o Brasil está hoje? Aliás, o Brasil, por muitos e muitos anos, já vem dessa forma. Os gastos são maiores do que a arrecadação. O que nós fizemos? Em 2016, no governo Temer, nós traçamos uma linha e falamos o seguinte: existe a PEC, que é a tal da PEC do teto. Nós temos que parar de gastar, irmão. Pare de gastar. Ah, então você não pode construir uma ponte, você não pode abrir uma escola. Não. Se você estiver investindo, você pode. Agora, gasto recorrente, por exemplo, salários, por exemplo, benefícios, programas sociais que têm gastos continuados. Não, você não pode aumentar. Por quê? Porque nós não temos arrecadação para isso. O que aconteceu no governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro pegou e falou o seguinte: não quero nem saber esse teto. Eu vou extrapolar o teto. O que ele fez? Criou o Auxílio Brasil. Lembra o Auxílio Brasil de R$2.000 para caminhoneiro, de R$1.000 para taxista, de R$600 para todo mundo que é para ele ganhar a eleição. Em véspera de eleição, o cara, coincidentemente, faz um negócio desses. O que acontece, irmão? O que acontece? Você consegue baixar? Você consegue baixar impostos aqui? Não, você não consegue. Porque esta diferença aqui, ó, isso aqui, ó, esta diferença aqui, ó, é uma conta que uma hora vai chegar. É uma conta que uma hora vai chegar. E agora, no governo Lula, o Haddad falou: eu não aguento mais essa diferença. Eu preciso voltar a arrecadação para onde ela estava. Eu não consigo mais manter os impostos baixos. E aí, eles já estão decidindo como eles vão fazer isso. Tem até aqui, ó, a notícia: o governo anuncia a volta da cobrança de impostos federais sobre combustíveis, gasolina terá alíquota maior, e não se sabe ainda se vai ser de uma vez, se vai ser gradual, tá? O fato é o seguinte: o Haddad então tá certo? O Haddad de repente se tornou uma pessoa fiscalmente responsável? Não, porque para você falar em baixar arrecadação, que é o que todo mundo quer pagar menos imposto, né? Para você falar nisso, você precisa reduzir gasto. Eu quero dar uma notícia para você aqui, ó. Você lembra que o Lula falou que ia aumentar o salário mínimo para não sei quanto? Não aumentou. Mentira. Quer ver um salário que ele aumentou? Tá aqui, ó. Lula sanciona aumento para ministros do STF. Salário vai a 46,3 mil. Então, o Lula, que o tempo todo diz que não quer respeitar esse teto, o Lula que acabou de sancionar o aumento dos ministros do STF, não está fazendo absolutamente nada para que a gente tenha condições de baixar isso daqui, tá? Então, e mais grave ainda, tá? Só para você ter uma ideia, o salário dos ministros do STF é o teto constitucional. Todo funcionário público, todo, policial, enfermeiro, médico, político, fiscal, pode ganhar no máximo até o teto. Qual que é o teto? O salário do STF, dos ministros do STF. Você aumentando os ministros do STF, você aumenta o teto de absolutamente todo mundo do governo. Então, esse cara está criando mais gastos. Ele não está combatendo os gastos. E aí, meu irmão, aí vem a peça-chave. E aqui vem uma parte que eu quero que você entenda. Se no preço do combustível, que é nesta parte aqui de impostos, estes caras querem voltar com os impostos, mas não querem causar tanto impacto, como é que eles vão fazer, então, para a gasolina não subir de uma vez, se eles precisam voltar à arrecadação? E aqui vem a outra parte do vídeo. O governo pode usar colchão da Petrobras em solução para combustíveis, diz Haddad. O que ele está falando aqui? O que ele está dizendo aqui? Já que a gente não pode voltar com os impostos de uma vez, plau, que aí todo mundo vai ficar bravo com a gente
A gente pode fazer o seguinte, volta com os impostos para a gente ter a nossa arrecadação, mas baixa deste lado. Então a gente consegue baixar o custo de produção numa canetada? Não. E aí o que acontece? Você gera prejuízo para a Petrobras. É óbvio, cara, que você não pode ter a Petrobras com uma política de preços que gere muito lucro para ela. Porque senão os acionistas ficam felizes, mas as pessoas ficam tristes. Agora, você também não pode chegar, né, nesta parte aqui e falar assim, ó, você produz essa caneta custa R$1 para ser produzida, você vende ela a 2. Então faz o seguinte, a partir de amanhã você vende ela a 1,10. Não, peraí, eu tinha um lucro de R$1, agora eu tenho um lucro de 10 centavos. Isso impacta diretamente não só nas ações da Petrobras e nos acionistas, pessoas físicas, como também no governo. Você tem que lembrar que o maior acionista da Petrobras é o governo federal. Então, meu irmão, você começar a mexer com isso daqui, começar a baixar preço na marra, é um erro. Porque, de novo, nem sempre a gasolina que está custando mais, está custando menos, está de fato mais barata. Você entendeu? Para você mexer aqui, ó, aí para você, então, abaixar o custo de produção, o que você tem que fazer? Uma série de coisas. É ter mais concorrência para a Petrobras, é ter mais concorrência para as refinarias, é acabar com essas leis trabalhistas absurdas, é abrir o mercado para fornecimento da Petrobras, inclusive com produtos importados. É você, por exemplo, ter mais confiança no Brasil, porque ter mais segurança jurídica no Brasil, porque aí o dólar baixa e como para produzir gasolina nós precisamos trocar petróleo com o resto do mundo, a cotação do dólar interfere no custo de produção da gasolina. Entendeu? Não tem mágica, falou? E no meio de tudo isso, tá rolando uma discussão no PT. Olha a Glaze aqui, ó, publicamente falando que acha um erro falar, né, em mexer nos tributos antes de falar da política de preços da Petrobras. A ala política do PT, diferente da ala fiscal, a ala política tá falando, não, mantém aí, não aumenta imposto agora. Vamos esperar até abril, porque aí a gente muda o conselho da Petrobras e mexe aqui, ó, nessa seara, não só nessa aqui, né? Então tá essa briga. E aí, nós vamos reagir agora a um vídeo da CNN, tá? Que a CNN não é a CNN não é um veículo de imprensa lixo, não é um veículo de imprensa vendido ou amador. E me dá uma gafe dessas, cara. Me dá uma gafe dessas. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eles chamaram uma especialista para falar do fim da desoneração dos combustíveis. E ela fala: tem que acabar com a desoneração, por quê? E olha lá. Essa é uma desoneração que, ao meu ver, não faz sentido. Porque você está desonerando um... Ela está falando que a desoneração que veio lá do Bolsonaro não faz sentido. Por quê? Combustível fóssil, então ele ambientalmente vai contra as bandeiras que o Brasil levanta de redução, de poluição, toda essa agenda ambiental que o Brasil tem. Ela já começa falando o seguinte, não, porque você está falando de combustíveis fósseis, então tem que cobrar imposto. Peraí. Ela já começa falando besteira, porque quando você quer onerar alguma coisa, é normalmente para estimular a alternativa. Qual é a alternativa hoje, tá, que nós temos aos combustíveis fósseis? Se você hoje é uma pessoa que tem uma vida normal, você tem um carro, você tem... Qual é a tua alternativa a combustíveis fósseis? Aí você fala, não, e se eu não tiver carro, ou se eu tiver um carro elétrico, tá? As coisas que você compra e chegam nos lugares em que você compra através de caminhão, qual é a alternativa? Você não tem alternativa. Então você já começa falando besteira, mas a pior parte vem agora. Olha lá. Eita, vamos. Aumento de elevação, de inflação, mas ele é muito caro. É um subsídio caro num cenário fiscal restritivo. E é algo que vai favorecer classe média. Sempre alguém vai argumentar, mas tem o trabalhador de aplicativo, etc. Mas, gente, pobre no Brasil é quem recebe Bolsa Família, programa social. A gente precisa sempre traçar essa linha da pobreza. Então, não é um programa como Bolsa Família, não é um programa como Minha Casa Minha Vida. Ele não está focalizado na camada mais pobre da população. Então, assim, sentido econômico ele não faz. Essa é uma desoneração. Onde vai o amadorismo de uma especialista? Ela está basicamente dizendo que o mais pobre não sente no bolso o preço do aumento dos combustíveis. Cara, isso é economia, assim, aula 1. Assim, o feijão que qualquer pessoa compra, o arroz, o pão, o leite,
Qualquer coisa que você vai consumir hoje, ela depende ou não depende de combustíveis fósseis? Depende. Não só do transporte, do arroz chegar no mercado, mas também, por exemplo, das colheitadeiras do agro que são movidas a diesel, né? Ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Não é só o motorista de aplicativo, né, que sente isso. Ah, motorista de aplicativo, né, você tem que ver, ele nem é pobre. Pobre no Brasil é quem recebe Bolsa Família. E o pior, né, pra mim, que aí é o auge de tudo, é como ela fala da classe média. Você repara um certo nojo, sabe? Do tipo assim, essa classe média que vai ser afetada. Como se fosse uma coisa... Sim, a classe média é quem sustenta o país, minha querida. A classe média é quem sustenta o país. É quem leva o Brasil nas costas. Mas enfim, tá aí pra você entender exatamente o que tá rolando, beleza? Não sair falando, a culpa é do Lula. É também, mas por conta dessa série de fatores. Ah, então a culpa é só do Bolsonaro. Também não, é dele também. A culpa é dos dois, amigo. E por quê? Por causa disso, você nunca vai conseguir baixar impostos enquanto você não baixar os seus gastos. Ponto final. É isso. Um abraço. Vamos questionar tudo.